Festival que une café, jazz e blues, e qual a ligação de Maringá com isso tudo? Esse é o assunto do nosso Papo Coado de hoje, da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região. Bem, com a gente aqui hoje tem Patrícia Duarte, presidente da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região, e também proprietário do Le Petit Café, que é o primeiro café de bairro aqui de Maringá a servir cafés especiais. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, Marcelo. Uma honra estar mais uma vez aqui com vocês. Nossa, toda nossa. E também aqui com Miguel Fernando, historiador, bem conhecido aqui na cidade, com seu canal do YouTube Maringá Histórica. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, Paty, Marcelo. Vamos bater um papo aí sobre história, café, música. Coisas que ninguém gosta, né? Difícil. Quem não gosta, boa pessoa não é. Ô, Paty, tá para acontecer agora durante todo o mês de agosto o Festival do Café Jazz e Blues, não é isso? Isso mesmo. É um evento que foi por parte da Rota dos Cafés Especiais de Maringá, né? Para a gente lembrar essa parte musical da cidade de Maringá, né? A gente escolheu 2 ritmos esse ano, jazz e blues, por um fator principal. Além de levar atividades culturais para as cafeterias, torrefações, confeitarias, padarias, enfim, todos os estabelecimentos da rota, a gente também está lançando 2 cafés, o café jazz e o café blues. Uhum. Então, por isso, 2 estilos musicais diferentes para a gente envolver as pessoas nesse mês de agosto. E a gente gostaria também de trazer um estilo musical diferente do que geralmente a gente se ouve aqui na cidade de Maringá, né? E a gente vê que tem poucas opções de ouvir jazz, de ouvir blues aqui na cidade, então a gente adotou esses 2 gêneros esse ano para estar fazendo esse festival. Que são bem comuns em cafeterias aí, mundo afora. Jazz, o blues, smooth jazz. Isso. Né? A gente tem aquela música ambiente de cafeterias, geralmente puxa para essa pegada já, né? Então a gente quer evidenciar um pouco mais isso nesse mês de agosto. E como você disse, tem os grãos, o jazz e o blues, que foram colhidos pela própria rota lá em Terra Boa com o seu Zé, não é isso? Exatamente. Quem acompanha aqui o Papo Coado viu que a gente fez um episódio lá em Terra Boa, a colheita coletiva, a gente esteve lá em maio, né? Onde nós levamos nossos colaboradores, os donos dos estabelecimentos para conhecer a plantação de café de perto, saber como que lá no início, como é que é o plantio, colheita, como é que cuida, como é que o café especial nasce de verdade, a parte difícil que a gente costuma falar, né? Porque a gente que é do serviço aqui, que a gente que serve, pra gente fica a parte mais fácil, mas a gente tem que valorizar toda a cadeia produtiva. Então, o café que a gente colheu por lá em Terra Boa, ele ficou em segundo lugar no prêmio da Amenorte, que é os cafés ali da região de Cianorte. Nós compramos esse café através da rota, e daí 2 torrefações da rota vão torras diferentes, para a gente ter um pouco de diferença entre esses cafés. Semeado e Tamura. Exatamente. Café Tamura está torrando o café jazz e o café semeado está torrando o café blues. As pessoas vão poder tanto tomar nas cafeterias quanto levar ele para casa também. Exatamente. Está disponível em várias cafeterias da rota. Para saber os pontos de venda é só consultar nosso site, nosso Instagram, né? cafésespeciaismaringá.com.br e @cafésespeciaismaringá. Lá tem todos os pontos de venda, valores e os locais onde a gente está vendendo, e também outras atividades como música ao vivo, venda de vinil, degustações de café, que está rolando durante o mês de agosto. Então vai ter ao vivo em alguns lugares, DJ, esse tipo de coisa. Não é só playlist rolando. Não é só playlist rolando, tem música ao vivo em vários lugares, dude, jazz, saxofonista, trio. Então tem muita coisa legal para acontecer nesse mês de agosto. Vamos ter aí futuros apreciadores de jazz e blues, pelo visto. O pessoal que ainda não conhece vai poder ter um contato mais próximo. Com certeza. E às vezes as pessoas assustam, né, que é jazz e blues, e pode ter certeza que você já ouviu muito jazz e muito blues na sua vida e não sabia exatamente que gênero que era esse. Muita gente, por exemplo, não liga Amy Winehouse a jazz e blues. Exato. Tem toda uma referência, né? São as vozes mais novas ali, né? Nora Jones. Exatamente, tem muita gente nova dessa onda aí que o pessoal vai poder ouvir nas cafeterias. Muito legal. Nós temos aqui, porque isso tem uma ligação quase direta com a gente. O blues, ele nasceu nas lavouras. Exato, né? O blues veio dos trabalhadores rurais que trabalhavam nas plantações dos Estados Unidos. Então a gente
também lembra disso, não como para valorizar essa música que veio do trabalho, né, mas para lembrar as nossas origens também. Então, para lembrar a origem do café, né, que é do trabalhador rural também, e trazer isso para o serviço. Vários estilos musicais, a gente teve também origem, né, dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Então, é uma coisa para ser lembrada. Não valorizada, mas precisa ser lembrada com parte da história dos cafés e desse gênero musical também. O blues tem esse nome por causa da gíria americana, blue, tristeza. Era um jeito de eles afastarem um pouco a tristeza. Enquanto eles cantavam, eles espantavam a tristeza. Então tem música muito melancólico, as letras, né? Traz um pouco de... carrega toda essa história deles ali. Então eles transformaram em música tudo que eles viviam ali nas plantações. Era muito icônico, são as plantações de algodão do sul dos Estados Unidos, em que isso foi mais forte, não é isso, Miguel? Sim, existem várias fontes que indicam ali o surgimento do blues ainda nos primórdios, no final do século XIX. Mas ele ganha força mesmo no início do século XX com a incorporação de instrumentos musicais, especialmente o violão, batuques. E é interessante, a gente comentava há pouco, né? A lenda que se dá em torno de algumas figuras. E, segundo a documentação nos indica, até a presente data, que a primeira gravação de blues foi feita por Robert Johnson, na década de 1920. E aí tem muita mística em torno dele, né? Que ele teria feito um pacto em uma encruzilhada para tocar tão bem. Naquela época, as fotografias eram muito difíceis pelo custo, pelos equipamentos e, sobretudo, para pessoas mais humildes da lavoura, né? E existem 2 fotografias comprovadas que são de Robert Johnson e uma suposta fotografia. Inclusive, o guitarrista do Led Zeppelin, ele participou de um leilão de um suposto vídeo que mostrava o Robert Johnson, mas não era e tal. Então tem muito essa mística em torno do surgimento do blues, né? E o blues depois ele ganha uma força muito grande, não só a partir da comunidade negra estadunidense, mas principalmente variações que se dão por região, né? Você tem o Delta Blues, você tem vários estilos ou subcategorizações do blues, né? E isso é muito fascinante, porque é difícil você encontrar tantas variações de um ritmo. Você tem o rock, você tem algumas variações também, mas o blues é bem provável que, junto do jazz, que seja o gênero musical com tantas variações dentro de uma mesma pegada rítmica, né? E veio de algo bem icônico da cultura negra, que eram as ring shouts. Eles se reuniam em círculo com aqueles cânticos que trouxeram da África. Isso ainda no final do século XIX. Que tinha um ritmo, tinha um certo ritmo que eles levaram para a lavoura, para a lida, que depois levaram para os instrumentos, adotando os instrumentos que eles encontraram no Novo Mundo, né? Sem dúvida, servia muito como um ritmo de trabalho, né? Dava ritmo à enxada, ao machado. Exatamente, e depois isso foi transposto para a música, né? Enfim, é fascinante a história da música no mundo. E começou a ficar um pouco mais alegre depois. Aquela pegada que são as variações, né? New Orleans, mais Chicago. Exatamente. A tecnologia começou a ajudar mais também. O pessoal começou a amplificar os instrumentos na rua mesmo. Aqueles músicos de rua, querendo uns trocados ali para ajudar a sobreviver. Como você mesmo disse, o rock, o interesse grande dos roqueiros em cima disso, porque eles sabem a origem de tudo isso. Claro. Né? A Bossa Nova aqui no Brasil veio muito disso também, né? E claro, ela também, ainda hoje, por incrível que pareça, mas ela foi um estilo, um gênero musical marginalizado, né? Muito marginalizado. Para a gente fazer uma comparação, assim, nos Estados Unidos, ainda nos dias de hoje, a depender da região que você comenta sobre o blues, seria mais ou menos um aspecto pejorativo que o sertanejo acaba sendo incorporado no Brasil. E você veja a similaridade das origens. O sertanejo também vem do campo. Sim. Mas hoje você pode falar que o sertanejo virou um pop. Ok.
Da mesma forma que o blues, você também tem variações que ficaram mais populares. Então, essa origem das classes mais sociais, das classes mais humildes, acaba sendo estigmatizada. E o blues foi assim durante muito tempo. Sobretudo durante uma fase muito mais complicada dos Estados Unidos, em que você tinha uma segregação racial estabelecida por força de lei, né? As pessoas sentavam em bancos diferentes nos ônibus, bebiam água nos bebedouros, se chamavam de colored, né? Que eram os espaços para os coloridos ou algo do gênero, mas era por conta da pessoa ser negra. Rosa Parks e por aí afora. E aí você pega o blues tendo uma ascensão na década de 1920 e 1930, e é exatamente o mesmo período que você tem uma força muito grande, uma presença muito grande da Ku Klux Klan, né? Justamente você vai vendo, e esse é o papel da história, né? Você estabelecer paralelos, como é que uma coisa cresce em detrimento da outra, qual que era aquele contexto naquele momento. E aí tem um filme que eu comentava há pouco, os Sinners, né? Os Pecadores, que está na HBO, que vale muito a pena assistir, que tem a ver com essa segregação racial, tem a ver com racismo e tem a ver com blues. É um filme muito poético, envolve místicas variadas, desde vampiros, etc., inspiração do Robert Johnson também, mas que traz uma proposta assim. Tem uma passagem do filme, não é spoiler, que eles estão em um baile durante uma noite e em determinado momento o protagonista ele fala, pelo menos por uma noite a gente foi livre. É uma reflexão muito profunda isso, né? Então vale a pena a gente entender, principalmente para aquelas pessoas que acham que não existe racismo estrutural, que o racismo passou no Brasil, com a abolição da escravatura, né? E isso ainda a gente tem que discutir muito. E o blues ainda ganhou naquela época não só um tom de desabafo, mas também de protesto, como você disse, Sobretudo. todo esse contexto da clã e tudo mais. Era uma resistência deles, um grito de resistência. Sem dúvidas, e muitos personagens da música que foram idolatrados dos anos 40, 50 e 60... eles representam um movimento de ascensão da presença da música negra dentro do contexto do show business dos Estados Unidos. Começou a ganhar um viés de sofisticação, inclusive. Sem Ella dúvida. Fitzgerald, Billie Holiday. Você pega o Elvis Presley, que talvez seja o maior astro da música. Há controvérsia entre Beatles e ele, mas enfim... A inspiração dele totalmente é em Rhythm and Blues, né? Bebeu diretamente da fonte. Totalmente. Ele que era do campo também. Era do campo, frequentava bares de blues e jazz e se inspirava naquela dança que ele fazia, muito no que ele via os negros fazendo nos bares de blues e jazz. Dos negros do sul dos Estados Unidos, da lavoura de algodão para Maringá, século XX, desmatamento, quando desbravaram essa região aqui para formar uma cidade. Qual é a ligação disso? Afinal de contas, nós moramos na cidade Canção, não é isso, Miguel? Segundo se tem registros, é a única experiência em que o nome de uma cidade foi inspirado em uma canção e não vice-versa, né? O norte e o noroeste do Paraná, uma boa parte dessa região foi fruto de um projeto imobiliário empreendido por uma empresa britânica. Ela se chamava Paraná Plantation e tinha 2 subsidiárias no Brasil. Uma chamada Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, que muita gente se esquece. E a que a gente mais conhece, Companhia de Terras Norte do Paraná, que depois vai se transformar na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Isso que aconteceu no norte e noroeste do Paraná, uma boa parte desse território, não foi nenhuma novidade. O Brasil, naquele período, décadas de 1910, 20, 30, até mais para frente, mas especialmente naquela conjuntura, tinham várias companhias, se chamavam companhias de colonização, que eram empresas imobiliárias. Mas o que foi feito aqui trouxe um grande diferencial, porque foi um planejamento territorial. Se imaginava criar uma região que fosse independente do restante do país. Tanto é que os britânicos e depois os paulistas que adquirem essa empresa, eles foram
proprietários de 6% do território do estado do Paraná nessa região. Às vezes, nos dias de hoje, alguém comenta, tem uma empresa loteadora, lançou 30 loteamentos, 40 loteamentos, que é uma coisa muito grande, né? Sim. A companhia, ela criou 63 cidades. Então, para a gente fazer um comparativo, né? É imenso. Sem ser ufanista, mas a gente precisa fazer uma comparação para parametrizar a importância da empresa. Mas para ela executar essa aventura planejada, ela precisava primeiro demarcar uma área que era de mata virgem. Não era uma área inabitada, existiam pequenas colônias, que esse é um debate importante, né? A civilização não chegou aqui, na verdade, ela estruturou as cidades, né? E ela precisava, neste processo de rasgar ruas e avenidas, colocar a Mata Virgem abaixo, né? E que era na força do braço naquela época. Na força do braço, havia queimadas quando você derrubava também a mata, para a questão dos tocos, das raízes das árvores. A gente está falando de árvores centenárias, em alguns casos até milenares, né? Há registros de perobas, figueiras de 40, 50 metros de altura. E claro que naquela época não havia um debate que seria até anacrônico, quando alguém fala, poxa, mas derrubaram a mata, preocupação com o meio ambiente. Ninguém pensava nisso naquela época, era outra perspectiva. Se chamava muito essa abertura das frentes pioneiras, né? Que era a conquista para você chegar supostamente com a civilização e tal. E aí ela já tinha aberto um conjunto provável aí de umas 20, 25 cidades e a companhia queria estabelecer um marco. Esse marco já foi pensado para que a próxima cidade tivessem diferenciais urbanísticos que por si só atrairiam a comunidade, atrairiam novos moradores, atrairiam habitantes, investidores, etc. No meio desse caminho, a empresa passa por um processo de venda, que é outra história interessantíssima, que envolve Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, etc. E ela é adquirida por um grupo de empresários paulistas, Gastão de Mesquita Filho e Gastão Vidigal, que a gente conhece pelo nome de Avenida, não faz ideia da importância dele e tal. Outros empresários. E existia um dos gerentes da companhia de terras, que operava em Londrina, ficava também em São Paulo e tal, que era o Arthur Thomas. E a sua esposa, Elizabeth Thomas, era uma pessoa muito forte, assim, muito empoderada. Ela gostava de vivenciar a mata, estar no meio dos acampamentos e tal. E segundo reza a lenda e alguns depoimentos orais indicam que ela ouvia muito durante a segunda metade da década de 1930 os mateiros, os machadeiros, as pessoas que estavam abrindo a mata cantarolarem a canção Maringá. Eu estou escrevendo a biografia do Gilberto Carvalho e a gente mapeou que a canção Maringá, que foi composta, gravada e lançada em 1932, foi uma das músicas mais executadas até 1937 no rádio. A gente não tinha uma forma de aferição como existe hoje, mas ela era uma música muito recorrente. Primeiro, porque ela representava a esperança do povo brasileiro. Qual que é o enredo daquela canção, né? Embora tenha uma história ali de um rompimento, de um romance. Tem o retirante, não? Mas é o retirante que está em busca de uma vida melhor, abandonando as intempéries da sua terra natal. E aquele processo de imigração acontece ainda hoje, de muitas pessoas do norte, nordeste, virem para algumas regiões como sudeste, sul, enfim. Então isso representava muito aquelas pessoas. E talvez existe uma hipótese dessa ser uma das razões da canção ter feito tanto sucesso. E a Elizabeth Thomas ouve aquilo, sugere para o marido dela, o Arthur Thomas, por que a nossa próxima cidade não se chama Maringá? E nada é o acaso. A gente vai lançar agora no segundo semestre um documentário sobre os 100 anos da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. A gente esteve na Escócia, na Inglaterra e tal. Entrevistamos o atual Lord Lovat, que é bisneto do fundador da empresa e tal. Eles não faziam nada ao acaso. A empresa já tinha um departamento de publicidade na década de 1930. Então, a minha hipótese, isso não está registrado,
que eles enxergaram naquilo uma possibilidade de ancorar toda a lembrança do imaginário popular que se tinha na canção Maringá para o empreendimento imobiliário. Quando eles começaram a divulgar a cidade de Maringá nos veículos de comunicação, as pessoas falaram, pô, vou para lá é melhor. Quase como um sentimento instintivo de que aqui seria um território mais adequado. E aí, com a transição, a gente tem os paulistas investindo ainda mais em publicidade. A gente tem ali muitas publicidades sendo veiculadas no mundo inteiro. Tem publicidades em várias línguas do norte e noroeste do Paraná, japonês, francês, italiano, enfim, alemão. E eles vão pensar, bom, mas não é só o nome. A gente precisa de fato mostrar que essa cidade tem diferenciais perceptíveis. E aí a cidade ela começa com um núcleo embrionário que depois a gente vai chamar de Maringá Velho, que é um conjunto de 8 quadras, muito precário. E aquela estrutura urbanística não iria representar o diferencial. A companhia então contrata em 1945 o urbanista Jorge de Macedo Vieira. Trabalhava muito com o conceito de cidade-jardim. Tinha trabalhado na Companhia City de São Paulo, etc. E o Jorge Macedo, sem pisar em Maringá, sem vir a Maringá, analisando relatórios, topografia e rascunhos elaborados pelos diretores da companhia, os engenheiros, ele dá um conceito de cidade-jardim que não tem a ver o conceito de cidade-jardim com paisagismo, mas sim as ruas e avenidas seguindo a topografia do terreno. Então, por essa razão que a gente tem tantas ruas curvas e retas pela cidade, e priorizando um platô, onde a gente vai ter uma planície com poucos aclives e declives pela cidade. Bastante arborizada. Depois vem o projeto de arborização, porque foi um problema. Abre a cidade, beleza, temos uma cidade aqui razoavelmente moderna na perspectiva urbanística viária. Distribuída em zonas, são 10 zonas apresentadas originalmente, a zona 10 que é a zona industrial, ao sul da zona 10 você tem a zona 3 que é a vila operária para abastecer as indústrias, enfim. Tem uma racionalidade arquitetônica e urbanística. E aí a companhia fala, beleza, mas a cidade está feia, porque a gente devastou a mata, períodos de chuva, um lamaçal tremendo, terrível, e períodos de intempérie, de seca, poeira para todo lado. Fica parecendo aquele eterno canteiro de obras. Agora a gente precisa trazer vida, trazer verde. E aí o Luiz Teixeira Mendes, ele tinha um grau de parentesco com o Herman Moraes Barros. O Herman era membro da diretoria da companhia. E o Teixeira Mendes estava prestes a se aposentar do estado de São Paulo. Ele havia trabalhado numa companhia de florestamento do estado de São Paulo e era professor da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba, que é uma referência na área de engenharia agronômica, ambiental, etc. O Herman falou, dá um pulinho aqui, conhece Maringá, a gente precisa de uma solução. O Luiz vem e aí ele propõe, beleza, vamos implementar um projeto paisagístico para esta cidade, mas para isso acontecer nós precisamos de um horto florestal. E aí a companhia implementa o horto florestal, que mais tarde vai levar o nome de Luiz Moreira de Carvalho, a avenida também recebe o nome dele e tal. E a partir dali a gente tem um projeto paisagístico sendo executado pela cidade, com espécimes específicas em cada rua e avenida, para florir durante todo o ano. Esse projeto ele foi funcional durante um período, porque a companhia tinha uma preocupação que essas espécies crescessem muito rápido para garantir zonas de conforto com a sombra das árvores, então reduzir a temperatura, reduzir a poeira, as árvores servirem como filtros naturais e ao mesmo tempo as raízes drenarem a água da chuva e reduzir o lamaçal. Só que algumas dessas espécies nos dias atuais causam problemas, como por exemplo as cibipirunas. Elas crescem muito rápido, mas a raiz dela é muito pequena, muito curta. Então, perante chuvas, o risco de queda é muito iminente. Então, é razoavelmente assim que a gente tem Maringá sendo constituída como um objeto de desejo. Então, a qualidade de vida que a gente vivencia hoje, claro que existem vários outros fatores, mas tem aí uma gênese muito ancorada no surgimento e implantação do projeto urbano da cidade. E você acha que o maringaense conhece bem essa origem
por causa de uma música? Isso ainda isso é forte no imaginário popular ou está sendo um pouco esquecido, Miguel? Não, está sendo um pouco esquecido. Na verdade, eu acho que sempre foi um pouco esquecido. Quem tentava, de certa forma, deixar isso vivo era tanto a Companhia Melhoramentos, quanto as gestões públicas do Poder Executivo. Enquanto o Gilberto Carvalho foi vivo, ele faleceu em outubro de 77, ele visitou recorrentemente a cidade a convite da prefeitura, por várias oportunidades. Então, naquela conjuntura, a coisa ainda estava viva na memória das pessoas. Depois do falecimento dele, isso foi dando um distanciamento. Houve um último grande movimento nesse sentido em 1991. O prefeito era o Ricardo Barros, quando foi adquirido o piano que o Gilberto Carvalho supostamente compôs a canção Maringá. Eu não me lembro, eu acho que é um Steinway. Ele foi restaurado há alguns anos, está ainda na Secretaria Municipal de Cultura. E lá em 91 foi feita uma exposição contando a história dele. Foi o grande último movimento. A biografia que eu estou escrevendo, ela está prevista para ser lançada em 2027 junto com um documentário, que é quando Maringá vai completar 80 anos e fará 50 anos da morte de Gilberto Carvalho. Então a gente está preparando uma coisa muito especial para falar da importância do Gilberto Carvalho para a música brasileira. O Gilberto Carvalho é bem provável, é difícil isso a gente cravar, que ele seja o maior compositor da história do século 20 e 21 do Brasil, em número de canções. Nós temos registradas mais de 700 canções compostas por ele. Olha só. Essa a mais famosa aqui pela... E foi por ele que alguns grandes nomes da música brasileira foram lançados. Por exemplo, Carmen Miranda. Carmen Miranda faz sucesso a partir de uma composição de Gilberto Carvalho, que é a música Pra Você Gostar de Mim, que ficou conhecida como Taí. Tem uma história bem curiosa. O Gilberto já era ele nunca cantou, ele era compositor. Né? Então, diz que ele estava numa editora onde se registram as canções, né? No Rio de Janeiro, e o gerente chegou e falou: olha, tem uma cantora nova aí muito bacana, tá chegando, ela é muito esperta, assim, ela é diferente, tal, você precisa conhecer ela. E disse que a Carmen entrou. Aí o cara falou para ele: ó, tá aí, ó, ela chegou. Aí o Gilberto falava muito assim: meu ouvido interno começou a funcionar, e eu falei: vou escrever uma canção para você. E Taí foi o maior sucesso do carnaval de 1936 e 1937, porque ela tem um estilo de marchinha, né? Taí, eu fiz tudo para você gostar de mim, por aí afora. Caicai Balão, o poema é de Olegário Mariano, só que a harmonização é de Gilberto Carvalho. Caicai Balão, Caicai Balão. Todo meio de ano todo mundo canta sem nem saber que é dele. Exato. Então o objetivo do documentário e do livro... e o Gilberto teve uma participação importante. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Compositores e tal. E a gente tem algumas hipóteses, porque no final da década de 1960 ele meio que foi... Ele entrou no ostracismo, porque... o Iê, o rock brasileiro, principalmente Roberto Carlos, o movimento da Jovem Guarda, ganhou uma evidência, e o Gilberto foi à mídia dizendo que onde já se viu a música brasileira entrar num rock estrangeiro e tal. Ele tinha muito essa essência da era de ouro do rádio, né? Foxtrot, valsas e tal. E por essa razão ele foi meio que escanteado da grande mídia, né? E ele não vai ter outros grandes sucessos sendo emplacados. Mas tem música dele, Pierrot, que virou espetáculo de teatro. Assim, uma história bem necessária e importante. Já estou ansioso pela biografia. Miguel, você fala no seu Maringá Histórica sobre estabelecimentos que fazem parte da história da cidade. Também. Alguns que, inclusive, infelizmente, não existem mais. Você está vendo agora o fenômeno das cafeterias. Maringá, apesar de ser uma cidade pequena para os padrões de alguns, ela não é nada pequena. Ela já é bem desenvolvida, e cafeteria tem muito esse conceito de integrar o meio urbano. Como é a sua história com café? Porque todo mundo tem alguma. Você tomava aquele cafezão tradicional e hoje você conhece cafés um pouco melhores, bem melhores. Como foi a sua ligação? Cara, eu acho que assim, a lembrança que eu tenho de café... Eu vou fazer 40 anos esse ano, e a lembrança que eu tenho de café é muito ancorado
com programas jornalísticos da hora do almoço. Programa que era de maior audiência até o início dos anos 2000, que era o Pinga Fogo na TV, e ele tinha a propaganda do café Jandaia. E, inacreditavelmente, eu nunca tomei café Jandaia, mas quando fala de café, a minha lembrança mais antiga sempre é ligada ao café Jandaia por conta do Pinga Fogo. Mas o meu avô tentou se aventurar como um cafeicultor. Nós somos de família humilde e, por alguma razão do destino, ele conseguiu arrendar uma fazenda no início de 1975. Era o sonho da família enriquecer com café. Para quem estuda a história do café, sabe que 75 já era o declínio do café há muito tempo pelo norte do Paraná. E aí, em julho de 75, com a lavoura preparada, começando, vem a geada negra e coloca pá de cal no sonho da família. Minha mãe lembra, fala, nossa, a gente acordou de madrugada e tal. Meu avô tem essa memória muito presente. Então, são estes elementos conectando com a história, né? Mas hoje a gente adora frequentar os cafés especiais da cidade de Maringá. Maringá, aí eu não sei parametrizar, mas me parece que tem sido uma referência. Aqui começou o Coffee Week, né, no Brasil, e Maringá tem muito disso, né, de ser o primeiro meio que em muita coisa, né? Conselho de Desenvolvimento Econômico, o primeiro do Brasil foi aqui. Conselho de Segurança, o primeiro do Brasil foi aqui. Primeiro planejamento do centenário da cidade foi pensado aqui no Brasil. E no café não é diferente. O que a gente percebe é um movimento muito de retorno dessas economias, né? O café foi uma referência, foi a base da economia do norte do Paraná durante muito tempo. E não é que a geada de 70 só aconteceu a geada de 75. Não, aconteceram várias geadas, 52, 55, nos anos 40. Mas Londrina foi a capital mundial do café até a década de 1950. Isso é algo que precisa ainda ser entendido hoje. Como é que Londrina foi a capital mundial do café? E não é estranho que Maringá pegou este viés hoje, tratou o café como um produto de consumo para a comunidade, né? Eu não sei como é Londrina nas cafeterias, mas me parece que Maringá tem muito mais pujança sobre isso, né? Então eu gostaria de tentar entender esse fenômeno. Porque Londrina, que foi a capital mundial do café, não tem essa referência em cafeterias como Maringá tem. Porque ao contrário do que muita gente pensa, Maringá nunca teve a economia baseada no café. Já na década de 60... Já se falava muito não em focar na monocultura. Maringá não teve uma monocultura, nunca foi exclusivamente monocultura. Se trabalhava com soja, com milho, com arroz, com feijão, tinha café, obviamente, com hortelã. Tanto é que quando tem a geada de 75, Londrina tem um devastamento na sua economia. Acontece um êxodo rural, começa o fenômeno dos boia-frias, que são os trabalhadores volantes do campo e tal. E Maringá sofre, porque tem um impacto regional, mas infinitamente menor do que Londrina. Porque ela não estava dependente exclusivamente do café. E hoje a gente vê o inverso, né? Maringá está focando bastante no café. Então é um fenômeno que eu gostaria de tentar entender. Seja bem-vindo. Afinal de contas, nós temos um festival começando aí, né, Paty? Sim, eu acho que isso deve também a essa diferença entre Maringá e Londrina, já ativando essa rivalidade que já existe, né? Pelo associativismo que a gente tem aqui na cidade. Sim. Né? É muito forte aqui na nossa região, pela Rota dos Cafés Especiais. A gente vê também os baristas muito unidos pelo movimento do TNTP Vermelho, pelo Clube do Café. Então, as pessoas têm o poder de se unir aqui em Maringá. Né? Que, de repente, em Londrina, a gente não vê tanto isso. Acho que está iniciando também um movimento por lá. Né? Mas aqui a gente já está há um certo tempo, já há alguns anos, ali, uns 4, 5 anos, nessa parte de se unir, tanto os empresários, tanto os trabalhadores do setor, para fortalecer esse movimento na cidade. Então, vamos fortalecer mais ainda agora. Faz o convite aí para o pessoal. Vamos lá, né? De 1 a 31 de agosto, Festival do Café, Jazz and Blues, nas melhores cafeterias da cidade. Toda a programação está disponível lá no site cafésespeciaismaringá.com.br e também no nosso Instagram, @cafésespeciais.br. Tem apresentação de jazz, saxofonista, feira de vinil e muitas outras atividades, inclusive um workshop de análise sensorial lá no Açúcar, em Managuari. Joia. Paty, muito obrigado de novo pela sua presença aqui. Miguel,
já se sinta convidado para outras pautas aqui com a gente, Virei, por favor. com certeza. Tá? Se quiser convidar a gente para o seu também, estamos lá. Tá? Legal, é sempre um prazer a gente poder falar sobre história, porque a gente se entende cada vez mais quando a gente olha para o passado, né? Sim, sim, sim. Existem projetos e ações que costumam projetar o futuro, olhar o futuro, mas sem olhar o passado, a gente não entende onde a gente está, como a gente chegou até aqui e para onde que a gente pode ir, né? Afinal de contas, estamos fazendo a história agora. Sem dúvidas. Daqui a um tempo o pessoal vai estudar a Rota dos Cafés, né? Tenho certeza disso. Tenho certeza. Gente, então é isso. Nosso Papo Coado é uma iniciativa, como eu falei, da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região, mas também com o apoio da Assim, do Visite Maringá, do portal Hoje Maringá e do nosso videomaker JP, que torna isso tudo aqui possível. Muito obrigado e até a próxima.